Olá, amados, saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bom, amados? Estamos aqui, mais um final de semana, agradecendo, glorificando, exaltando o nosso Pai, E com esse estudo aqui, estamos fazendo tudo isso, Buscando a palavra, buscando entendimento, buscando o conhecimento que edifica, Aquele momento de qualidade com o Senhor, aquele momento saudável, Para refletirmos, para aprendermos e para trabalhar a nossa alma, nosso espírito, nosso coração, amados? Que eu estava pensando aqui, A gente tem que ter muito cuidado com as pequenas pedras, As pedras que nos afastam de Deus. As pequenas pedras é o que nos afasta de Deus. Porque as grandes a gente consegue desviar, a gente enxerga, Hoje eu tenho medo dessa lacração, dessa polarização, essa galera que se posiciona de um lado, xingando o outro lado. Hoje vemos pessoas achando que estão testemunhando, Mas batendo no outro. Que espécie de testemunho é esse? Cristo não veio para isso, Deus não pede isso de mim, de você. A gente tem que ter muito cuidado, Pessoas que tá ali, a gente vê que tá construindo a arca, mas brigam pela cor do prego. Quem é que vai bater o martelo? Essas pequenas distrações são que vai nos afastando, São como as distrações digitais que nos afastam de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Por esses dias eu trafegando aí um rapaz, um jovem mais novo do que eu, forte, musculoso, deu com a mão, Eu vi ele e a esposa dele, tinha uma filhinha, eu parei. Ela disse: "Tá precisando de ajuda, amigo?" Ele: "Tô, rapaz. Eu não sei trocar o pneu do meu carro." Aí eu: "Bora lá." Desci. Eu digo: "Rapaz, isso me incomoda muito, sabe?" E é o que a Bíblia nos pede. Hoje, por essas modinhas, eu não preciso aprender isso, não preciso fazer isso. Mas a Bíblia diz que um homem não pode ser preguiçoso. O homem tem que ser provedor da sua família. O homem tem que proteger a sua família. Aí você vai me falar: mas era só um pneu. Mas vamos lá contextualizar. Aí eu lá fui trocar o pneu dele. Aí ele disse: "Eu tenho até um serviço no seguro, que vem um guincho, Eu troco o pneu ou guincho o carro." Mas ia demorar 2 horas. E ele falando, eu disse: "Amigo, eu entendo, é bacana o seu serviço, mas isso é para outro tipo de ocasião. Mas vamos lá, você está numa estrada, numa BR à noite, com sua esposa e seu filho, aí você não saber trocar um pneu, você está num lugar ermo, perigoso, você vai expor a sua família, você vai se expor a um perigo, porque acha que não precisa trocar um pneu, aprender a trocar um pneu." Eu estava tendo uma conversa bacana, ele disse: "Eu não tinha pensado por esse lado, Realmente, Eu disse: "Você vai para um jantar com a sua esposa, para um almoço, para um lugar que você vai se divertir com a sua esposa, aí fura um pneu, você vai esperar horas e horas, você não pode trocar, sabe? Porque é a mera vaidade. Eu não preciso aprender, eu pago para isso, eu não sou obrigado a fazer isso." Ninguém é obrigado a nada, mas você tem que ser um homem provedor da sua família, você tem que cuidar da sua família, você tem que proteger a sua família, gente. Coisa simples. Ao final, eu troquei o pneu do carro dele, expliquei, conversei, e ele disse: realmente, a gente pensa só em comodidade, que não precisa fazer nada, Mas é errado, Porque tanto eu isso, eu aquilo, eu posso, eu faço. Precisamos saber que é Deus, o Espírito Santo, abrir mão de nós mesmos, do eu mesmo, eu contrato, não, vamos meter a mão na massa, vamos fazer. E a gente não bate papo legal. No final ele puxou os R$50, eu disse: "Não, eu jamais aceitaria os R$50 de você." E muito me alegra a gente ter tido esse bate-papo, e você entendeu e não viu que foi de uma forma pejorativa, E que eu queria. Ele disse: Não, é bacana mesmo que você me ensinou, Realmente eu viajo à noite com minha esposa às vezes, que eles são do interior aí, e meu filho. Realmente, no meio de uma BR daquela fura, como é que eu ia fazer? Eu disse: "Pois é, não tem nada demais." Desde meus 12 anos de idade, meu pai botava para eu trocar o pneu
do carro da família. E é isso, você não vai ser pior, você não vai ser melhor, sabe? A gente tem que fugir dessas pedras de tropeço, porque é plantado que você não precisa, que você é o bom, que você é o cara, mas às vezes você se coloca numa situação de risco, numa situação de problema, sem necessidade. Eu não estou falando aqui uma pessoa que que não seja saudável, que não consiga trocar um pneu, que seja doente, ok, mas uma pessoa saudável, jovem, não precisa disso, dessa vaidade, gente, sabe? É muita bobagem, amados. Essas pedras que nos afastam, né, amados? Então vamos ter um entendimento, vamos ter a busca, vamos abrir mão de nós mesmos, dessa vaidade toda que consome esse mundo, né? Que leva as pessoas a fazerem coisas que às vezes se arrependem e nem querem. E também não mudam, não pedem perdão pela vaidade, pelo ego, pelo orgulho. Mas vamos aqui, né, amados, buscando, aprendendo, trabalhando, que o Santo Espírito vai mudar essa realidade, né, amados? Quero deixar bem claro a todos, não sou pastor, não sou pregador, não sou influencer, não sou líder religioso, sou membro de uma congregação que é uma bênção, né, mas que sinto sede, sinto fome da palavra como vocês, né, que estamos todos aqui. Eu acredito que todos estão no mesmo barco e com o mesmo propósito, né? Com o mesmo sentimento, né? De aprender mais e buscar mais e seguir mais a palavra do Senhor, né? Foquem apenas na mensagem, amados, não no mensageiro, porque eu estou aqui apenas como vocês, como aprendizes, né? Aprendendo com vocês, vocês comigo, e a palavra do Espírito Santo é quem nos ensina. Amém, amados? O estudo de hoje é uma bênção, né? Que eu estava vendo algumas coisas e foi entrando na minha mente. Pilatos, a covardia disfarçada de prudência, né, amados? Porque, amados, será que nós somos diferentes de Pilatos? Pilatos no tempo de hoje é o que nós chamamos de espertalhão, né? Ah, eu sou espertalhão. Ele se achou esperto, né? E pensou, eu vou ficar em cima do muro, não vou me posicionar. O que vocês decidirem é problema de vocês, né? Conveniente, né? E aí ele fez o gesto simbólico que atravessou os séculos e virou até ditado popular, né? A frase que Pilatos disse, eu lavo as mãos. Isso aí vem do versículo que a gente vamos ver mais lá na frente. Virou ditado popular de eu lavo as mãos, o que Pilatos disse, né? Mas a pergunta é, lavar as mãos limpa a consciência? Né, amados? Vamos ver o que disse Pilatos para decidir sobre a morte de Cristo. Está lá em Mateus 27 e 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco, aliás, com vocês. Pilatos sabia que Jesus era inocente, reconheceu até nas suas palavras, né? A injustiça, né? E tinha autoridade para agir, mas não agiu. Por isso o tumulto aumentava, porque se você tem autoridade, se você tem o poder de resolver, se você tem como resolver e não resolve, só vai causar mais tumulto. Foi o que Pilatos fez, né? Foi o que ele escolheu. Ele escolheu não se comprometer. Pilatos não matou Jesus com as próprias mãos, mas a covardia, a negligência dele, né? Entregou Jesus à morte. E olha só, amados, até a esposa de Pilatos, mesmo sem ser cristã, a Bíblia retrata que depois disso, do que aconteceu com Cristo, ela virou cristã, louvado seja o Pai, né? Amém? Quis ajudar e mandou Pilatos se posicionar. Está lá em Mateus 27 e 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com esse justo, porque hoje eu sonhei com ele e sofri muito por causa dele. Hoje em sonho... Peraí, deixa eu repetir, vamos lá. Mateus 27, 19.
Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Então, ela o alertou sobre a injustiça de condenar Jesus. Ele era um justo, ele não tinha feito erro algum, sabe? Então, por ele ter autoridade, ele deveria se posicionar e dizer: ele é inocente, bora-se embora para casa, cambada, sabe? Acabou, mas não fez, ele preferiu estar isento, né? Então, amados, também somos Pilatos quando vemos injustiça no trabalho e dizemos: não é comigo? Ixi Maria, não tem nada a ver. Vemos fome, doença, mas não é na própria família e dizemos: não posso fazer nada. Vemos um amigo se destruindo, uma família se destruindo e pensamos: cada um com seus problemas. Eu não estou falando do mundo lá fora, não. Falo de nós, da nossa casa. Não é que você vai se posicionar e vai se meter em tudo, mas existem os momentos que precisamos nos posicionar, que temos autoridade para resolver, que temos condição financeira para fazer e não o fazemos. Sabemos disso, gente. A gente sabe, amados. Sabe? Quando a gente tem essa autoridade, essa sabedoria, entendimento, condições financeiras para ajudar, se posicionar e não fazemos, estamos pecando, amados. Não somos cristãos agindo assim. Não é comportamento de cristão. E a igreja não nos faz cristão. Visitar a igreja, seja qual denominação for, seja qual for a religião, não nos faz cristão. Postar versículo não nos faz cristão. Bater no peito dizendo que é dessa ou daquela religião, ou daquela denominação, ou daquela comunidade, não nos faz cristão. Ser cristão é seguir e praticar os ensinamentos de Jesus e de Deus, é se posicionar, é fazer o que tem que ser feito. Não é como Pilatos, não é lavar as mãos. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A Bíblia não chama esse comportamento de prudência, não. Não. Chama de pecado. Sabe, amados? Chama de pecado. Está muito claro. Está muito claro. O silêncio diante do mal, do erro, do pecado, não é neutralidade. É a aliança passiva com a injustiça e com o pecado e com o mal também, amados. Sabe? Isso se transforma na falsa máscara da prudência. Quantas pessoas dizem: não, eu sou muito prudente, eu tenho prudência. Essas coisas que traz essa falsa máscara de prudência. A gente se disfarça mesmo, dizendo: não quero confusão, você é equilibrado, não preciso passar por nada, não quero me envolver. Mas não precisa confusão, não precisa brigar, não precisa se envolver, não precisa passar por nada. É só se posicionar quando tem oportunidade. E chega e tem oportunidade. É só ajudar quando tiver oportunidade. É só fazer o bem quando for preciso. Não precisa fazer nada demais, sabe? Não precisa usar essa máscara e fingir. Porque Pilatos achou que era prudente. Não é? Pilatos se achou a pessoa mais prudente do mundo. O espertalhão, viu? Aqui eu vou lavar a mão. Mas a prudência que ignora a verdadeira covardia espiritual é essa. Essa é a prudência que ignora uma covardia espiritual que dói no coração de qualquer um. Provérbios 24, do 11 ao 12 diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para a matança. Se disseres: eis que não o sabemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma e não retribuirá a cada um segundo as suas obras, amados? Pilatos lavou as mãos. E nós? Quantas vezes dizemos: não sujei minhas mãos, não fiz nada, eu sou inocente?
Foi mesmo, né? Será? Mas será que é inocente? Não fez nada, de fato. Mas aí deixamos pessoas, famílias, caírem, né, em abismos, serem destruídas. Vidas adoecem sozinhas, né? Pessoas até da nossa família. Animais, pessoas passando fome, pessoas próximas da família, animais que a gente pode ajudar, né? E não fazer nada também é uma escolha. A gente deveria pensar nisso. Até ser neutro é uma escolha, é um posicionamento, é fazer algo. Então, se precisa fazer algo, vamos fazer o que importa, o que Cristo pede, o que Deus pede, o que o Espírito Santo nos direciona, o que a gente estuda e busca, né, o tempo todo. Vamos mudar, né, nossa postura, porque temos de entender o que realmente importa na vida. Vamos aqui pensar juntos, amado. Quando alguém está em um leito de morte, essa pessoa, ninguém pede para levar os troféus que ganhou na vida. Ninguém pede para levar os títulos, as coisas, os certificados que ganhou na vida. Ninguém pede para levar os bens, as joias, as roupas. Ninguém pede, amados. Não vamos esquecer disso, a gente sabe disso. Quando a pessoa está num leito de morte, quando a pessoa está num leito de hospital, o que realmente as pessoas querem no quarto? Vamos pensar. Quem nunca foi num hospitalzinho tomar uma injeção ou ficou numa salinha? O que a gente queria naquela sala? A gente queria, amados, o amor, a presença, o relacionamento, família, filhos, amigos verdadeiros, marido, esposa. A gente não queria nada além disso, amados. Gálatas 5,6 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Tudo, amados, tudo se resume ao amor e aos relacionamentos. Nada além dessas coisas. Não a fama. Não diz nada, não tem nada a ver com a fama, com a fortuna, com as conquistas materiais. Não se resume a isso. São objetivos até legítimos. Sim, são objetivos legítimos. Mas a gente não pode colocar isso em primeiro lugar. Sabe? Não são o que define a vida, uma vida, o seu propósito, a sua busca. Nós vimos, eu estou cansado de falar esse versículo aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe? Não define uma vida esse tipo de objetivo. 1 Coríntios 13, 2, 3 diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, aí vem o lindo, se não tiver amor, nada serei. Paulo não diz, pouco eu serei, um pouquinho. Não, ele diz, nada sou, nada serei. Sabe, eu fico pensando, muita gente gosta de lavar as mãos, né? Mas se Cristo lavasse as mãos dele conosco, Deus lavasse a mão deles conosco, né? Todos ao seu redor lavassem as mãos conosco, né? Todos ao nosso redor lavassem a mão conosco. Como seria, hein? Mas Jesus não lavou a mão. Ele não lavou as mãos. Pelo contrário, ele estendeu as mãos, né? Jesus não ficou neutro, de forma alguma. Ele se posicionou quando precisou, a favor da humanidade, mesmo sabendo o preço que ele ia pagar e que ele pagou. O evangelho não é sobre ficar em cima do muro, é sobre amar, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, é se relacionar, mesmo quando difícil, quando dói. As pessoas confundem se relacionar, é estar socado dentro da casa um do outro, ou estar 24 horas o tempo todo com o outro. Não é sobre isso, gente, não é.
É quando a hora que precisar. Me veio à mente aqui, amados. Eu já sou velho. Algumas pessoas já devem ter assistido o desenho Tom e Jerry. E muita gente acha que Tom e Jerry são inimigos, mas poucos entendem a verdadeira essência do desenho Tom e Jerry, né? Como aqui eles estão falando, né? Poucos entendem o Evangelho, poucos buscam o Evangelho, poucos sabem o que é ser cristão. Porque Tom e Jerry é um gato e um rato. O gato foi adquirido, contratado para estar nessa casa para dar fim ao rato. Só que quem assistiu, por muitas vezes, o gato tem como pegar o rato, mas não faz nada. O rato tem como se livrar do gato, não faz nada. E pelo contrário, em vários episódios aparecem pessoas de fora, cães, outros gatos, que vai resolver o B.O. O que eles se fazem? Eles se juntam, eles se relacionam para eliminar aquelas pessoas que estão junto ali, que entram, que querem se livrar deles. E ainda mais ainda, ainda tem mais profundidade nesse relacionamento deles, que é muito interessante. Quando aparece alguma gatinha para o gato se relacionar, o rato vai lá e acaba com o namoro dele. Quando aparece uma ratinha para o ratinho lá se relacionar, o gato vai lá e acaba com esse namoro. E se um consegue estar se relacionando com o gato consegue se relacionar com a gatinha, o rato fica depressivo, tem o episódio. E se o gato está se relacionando com a gata, o rato fica depressivo. E aí a gente entende que ali é sobre relacionamento, é sobre amor. Não é história de gato e rato. Lógico, eles vão mostrar que brigam, que como a vida, existe mais coisas que divergem do que convergem entre eles, mas eles se amam e se relacionam e querem estar juntos do jeito deles, mas estão ali pelo amor e pelo relacionamento, né? Nunca eles são neutros um com o outro, não, pelo contrário, mas se posicionam para estarem juntos do jeito deles, cada um com o seu pensamento, mas estão ali amando e se relacionando juntos, e quem tenta interferir nisso, eles afastam. Então, amados, né? Quantas vezes a gente finge neutralidade, né? Chamamos omissão de maturidade, né? A pessoa ser omisso, para muitos, essa é maturidade. E deixamos quem amamos, né, cair, se destruir, se afastar. Eu estava até explicando para um amado, maturidade não tem nada a ver com o que às vezes as pessoas pensam. Maturidade é tão somente você saber o que é prioridade na vida, o que realmente importa na sua vida, ou no seu trabalho, ou em qualquer lugar. Eu tenho uma linda família, eu sou cristão, eu os amo. A sua prioridade é qual? É minha família, mas eu vou lá para um barzinho, tomo cachaça, ou simplesmente, vai para um futebol, chega de 4 horas da madrugada ou dorme fora. Sua prioridade é quem? Está sendo só você, o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu individualismo. Que espécie de cristão é esse? Que espécie de amor é esse que você sente por sua família, por sua esposa, por seu... Não, por que não vai para casa e curte sua família? Se você ama estar com a sua família, se você ama a sua família, você quer estar com ela. Você vai sair com sua família, você vai assistir um filme com sua família, você vai ler a palavra com sua família, você vai estudar a Bíblia com sua família. Isso é maturidade. Maturidade é saber o que realmente importa, o que é prioridade. Não adianta dizer da boca para fora, eu amo minha família, eu amo minha vida, mas está no meio do mundo, mas só quer saber de trabalho, 24 horas dentro do trabalho. Não é que você vai negligenciar, mas você tem que organizar tudo dentro da maturidade, o que é senso de urgência, o que é prioridade na sua vida, amados. Porque, amados, eu fico pensando, né, nós que conhecemos o Evangelho, estamos tentando, né, estamos aprendendo o Evangelho, às vezes não entendemos o amor, não entendemos o que é se relacionar. Porque, amados, tudo se resume ao amor e ao relacionamento. Estão duvidando, né?
Duvida? Deve estar dizendo, esse irmão sabe de nada. O problema hoje no mundo é que as pessoas só amam o dinheiro e amam o materialismo. Olha o que diz Mateus 16, 21 diz. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Também tem Salmos 139, 23 diz. Examinai, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Amados, esses versículos mostram que o seu coração, o seu amor, segue o tesouro. Seja ele material, dinheiro, bens, ou o que realmente importa, como falei. O espiritual, a fé, valores, família. Então temos que ver o que estamos seguindo, buscando, qual o tesouro que a gente está indo atrás, onde está o nosso coração, onde está o nosso amor, amados. Precisamos ver isso. Se Cristo estivesse no nosso lugar hoje, o que ele faria? Ele ficaria em cima do muro, sabe? Lavaria as mãos? Ou se aproximaria, amaria e se posicionaria, amados? Porque no fim, não é sobre sucesso, não é sobre imagem, não é sobre parecer sábio, é sobre amar e sobre se relacionar. E é relacionar, amar, sabe? Não confundam. Não confundam. Não precisa ver todos os dias, se relacionar, ver todos os dias, estar todos os dias. Porque a gente tem nossas relações pessoais e as amorosas, que é sua família, seus filhos, sua esposa. Não precisa estar todos os dias. É se posicionar quando preciso. É ajudar quando preciso. É fazer o bem quando preciso. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Alguns dias, bem faz muito tempo, umas semanas atrás, recebi uma ligação de uma pessoa que eu não via há muito tempo. Pessoa que trabalhou comigo, a gente se dava bem, batia papo. A gente se relacionava profissionalmente, pessoalmente. Já almocei com ele, já fui na casa dele, já veio na minha casa. Uma pessoa que já se relacionei com ele. Mas há muito tempo a gente não se via. E como sempre foi assim, nós se relacionamos assim, não era de estar o tempo todo com ele. E ele me ligou, estava com algumas dúvidas da nossa área de trabalho, e eu tirei as dúvidas dele, e conversei com ele, tirei algumas dúvidas, batemos um papo legal, e pronto. Isso é se relacionar. Isso é ajudar, isso é se posicionar, é fazer o bem quando necessário. E vamos ser bem honestos. Hoje, quantas pessoas não ligam para alguém, o telefone toca, deixa eu lá atender essa pessoa, né? Tô com paciência hoje não. Às vezes não é nem porque não gosta da pessoa. Eu não tô com saco não. Eu não preciso passar por isso não. Hoje eu não tô afim. Hoje, aí entra, né? Hoje tanto eu, né? Isso aí é lavar a mão. Isso aí é não se posicionar. Isso aí é estar neutrão. Custa atender a ligação. Oi, meu amado, tudo bom? Às vezes é uma dúvida. Às vezes aquela pessoa está precisando só de uma palavra de conforto. Só um bom dia. Só um sorriso. E eu lembrei de sorriso. Que a gente estava conversando, brincando, essa pessoa. E ele falou uma frase que me tocou muito. Durante a conversa, eu dei uma risada, ele riu. Ele, poxa, cara, às vezes eu sinto tanta falta desse teu sorriso. E às vezes é só isso. Se relacionar, ajudar, se posicionar, é só isso. Mas é que a gente faz? Nem sequer atende o telefone, né? Por isso que eu combato muito rede social, né? Às vezes é só na conversa do WhatsApp. Às vezes a pessoa fica frio. Ser humano, tudo se resume ao amor e ao relacionamento. A gente precisa se relacionar, precisa fazer uma ligação para conversar, para interagir. Isso não é interação. Quem já viu interagir só por telefone, por um aplicativo? Não é assim, sabe? Porque talvez hoje Deus esteja nos chamando a parar de lavar as mãos e começar a estender as mãos, amados, ajudar, amar, se relacionar, se posicionar. É isso, esses tantos exemplos de versículos, de situações cotidianas que nós vimos e estudamos juntos, amados. Então vamos entender, vamos
vamos fazer o que o Senhor pede, vamos buscar entendimento na palavra, que é esse conhecimento que nos norteia, nos edifica, amados. Amém? Oh, que estudo abençoado hoje, né, amados? Nem vi que o tempo passou. Vamos fazer uma oração, vamos encerrar e que Deus proteja a todos, meus amados. Amém? Ó Senhor Deus, te consagro esse estudo em tuas mãos, a vida de todas essas pessoas que estamos aqui em tuas mãos, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Pai, que nos livre da neutralidade que faz mal, Senhor Deus. Nos conduz ao amor que salva, Pai. Quebra toda covardia disfarçada de prudência, Senhor. Ensina-nos a amar como Cristo amou. Dá-nos coragem para fazer o bem quando necessário e sabemos que é o certo, Senhor Deus. Faz isso por nós, Pai. Derrube toda atuação do mal, toda obra maligna, Senhor. Derruba tudo, que tudo isso caia por terra, Senhor, e que nos conduza ao seu caminho. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Até uma próxima, amados, se assim o Senhor permitir. Amém.